Salve galera do canal do Medeiros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no YouTube, onde vocês já estão super acostumados todos os dias, notícias do nosso glorioso Botafogo de Futebol e Regatas por aqui. Peço para vocês se inscreverem em nosso canal, ativar as notificações, dar um like nesse vídeo, muito importante, você contribui demais para o nosso crescimento. Temos hoje mais um jogo da Copa Sul-Americana, o Botafogo estreia em casa, né? Já teve um jogo fora contra o Magallanes, em que o Botafogo empatou por 2-2. O Botafogo estreia na Sul-Americana dentro da sua casa, hoje às 9 horas da noite, contra o Universidad César Vallejo, do Peru. Beleza? O Botafogo tentando aí a sua primeira vitória na competição, já que acabou na estreia empatando, como eu disse, por 2-2 com o Magallanes, um resultado que foi encarado como muito ruim, porque o Botafogo estava com um a mais o jogo, quase 45 minutos de jogo com um a mais em campo. E o Botafogo estava 2-1 e ainda conseguiu ceder o empate para o Magallanes num erro técnico do meia Tietê, né? O Tietê, que é um dos grandes destaques dessa equipe do Botafogo também, desde o ano passado vem jogando muito bem, enfim, um dos donos do meio-campo, mas teve essa infelicidade nesse jogo contra o César Vallejo, e o Botafogo acabou cedendo o empate no finalzinho do segundo tempo, tá bom? Mas esse jogo já passou, agora o Botafogo tem a oportunidade de vencer e jogar bem contra o César Vallejo e criar aquela conexão com a torcida, é muito importante, cara. Eu falei isso ontem no Twitter, o primeiro passo para a gente conquistar coisas grandes é ter sintonia, conexão entre time e torcida. E a torcida do Botafogo ainda tem uma boa parte meio que desconfiada desse time. E hoje é um jogo, para mim, essencial para a gente começar a criar essa conexão. Se o Botafogo vence hoje jogando bem, o Botafogo consegue essa sinergia com o torcedor, né? Leste Superior já está esgotada. O Botafogo espera aí quase 20 mil torcedores no dia de hoje no estádio Newton Santos. Um horário bom, 9 horas da noite, já deu para todo mundo sair do trabalho, né? Considero hoje um horário ok. Então é isso. O Botafogo precisa hoje fazer valer o seu favoritismo. A equipe do César Vallejo é uma equipe que, precisamos ser sinceros, é a terceira força desse grupo, né? Talvez o Magallanes que seja o pior desse grupo. O Botafogo vai disputar aí com a LDU a primeira colocação. A LDU que ontem à noite goleou o Magallanes, né? Jogou com um a mais também e acabou goleando o Magallanes e foi para 6 pontos. O Botafogo precisa fazer o seu dever de casa e vai para 4 pontos se vencer a partida de hoje. E aí para o Botafogo conseguir a primeira colocação, o Botafogo vai ter que tirar pontos da LDU, vai ter que vencer aqui no Newton Santos da LDU e depois pelo menos empatar lá no Equador contra a LDU para o Botafogo tentar essa primeira colocação. Lembrando que na Sul-Americana, se você for primeiro lugar do grupo, você já vai direto para as oitavas de final. Se você for segundo lugar do grupo, você vai para uma repescagem para enfrentar aí no mata-mata o time que foi eliminado na Libertadores. O terceiro colocado da Libertadores joga um mata-mata contra o segundo colocado da Copa Sul-Americana. Então, o objetivo do Botafogo é terminar em primeiro, não passar por essa repescagem. Então a gente precisa, mais do que nunca, tirar pontos aí da LDU. Como é que o Botafogo deve entrar em campo, hein? É difícil a gente... Todo jogo eu falo isso, né? É difícil a gente prever o time do Luiz Castro, principalmente quando a gente fala da fase ofensiva. Porque a fase ofensiva, o Botafogo tem algumas opções e ele vem mudando bastante, principalmente no ataque, o Luiz Castro, né? A nossa zaga ali, o nosso gol e nossa zaga, a gente consegue falar com certeza qual vai ser. Mas chega no meio-campo e no ataque é um pouco difícil. O Botafogo deve ir a campo com o Lucas Perry no gol, um dos melhores goleiros do Brasil em grande momento. Na lateral direita, Di Plácido. Na lateral esquerda, o Botafogo de novo está sem o Marçal e o Hugo, estão machucados. Então o Rafael deve entrar na lateral esquerda novamente aí para fazer uma improvisação por ali. Na zaga, Adrielson e Vitor Cuesta. Essa é a zaga titular do Botafogo. Isso a gente fala com certeza, essa é a zaga titular. E aí chega no meio-campo. Chega nesse momento aqui que algumas dúvidas acabam surgindo. Tietê ou Danilo Barbosa? Ou os dois juntos?
O Luiz Castro já fez de tudo nesse meio campo. Já colocou o Danilo Barbosa sozinho, já colocou o Tietê sozinho, já colocou o Danilo junto com o Tietê. Essa é a dúvida, tá? Tietê ou Danilo Barbosa. E aí, mais à frente, Lucas Fernandes, Marlon Freitas ou o próprio Danilo jogando junto com o Tietê, essas são as dúvidas no meio campo. O Lucas Fernandes está no páreo brigando, o Marlon Freitas também, o Tietê, o Danilo Barbosa. O único desse meio campo que é titular absoluto, eu vou falar para você agora. Carlos Eduardo, ou Eduardo, né? É o nome que ele pediu para chamar ele, tirar o Carlos e chamar só de Eduardo. Esse sim é o destaque do Botafogo, é o único que a gente consegue cravar aqui com certeza que será o titular no dia de hoje. E aí no ataque temos Gustavo Sauer ou Júnior Santos na ponta direita. Porque o Júnior Santos, no último jogo, entrou na ponta esquerda, no lugar do Luiz Henrique. Muita gente, inclusive, não concordou com isso, porque o Luiz Henrique vinha jogando bem. Mas aí o Luiz Castro resolveu botar o Júnior Santos na ponta direita e deixou o Gustavo Sauer na ponta direita. Aliás, botou o Júnior Santos na ponta esquerda e deixou o Gustavo Sauer na ponta direita. O Vitor Sá foi relacionado novamente. Então o Vitor Sá é um jogador que, apesar da torcida do Botafogo estar na bronca com ele, o Luiz Castro também gosta muito do Vitor Sá. Então o Vitor Sá sempre tem chances de entrar como titular. A gente nunca pode descartar ele. E o Vitor Sá é ponta esquerda. Então a gente tem brigando aí pela posição Vitor Sá, Júnior Santos, Gustavo Sauer, Luiz Henrique. Tem 4 jogadores com totais condições de serem titulares, né? E a gente vai ver o que o Luiz Castro vai aprontar aí no jogo de hoje. O único que a gente consegue dar certeza no ataque é ele. Tiquinho Soares, o camisa número 9, esse sim, titular absoluto, artilheiro do Botafogo, beleza? Então, para passar a escalação provável do Botafogo, a gente tem que falar sobre todas as dúvidas. Foram todas essas dúvidas que eu falei para vocês aqui e que a gente vai descobrir somente 1 hora antes de começar a partida, beleza? Lembrando que, desfalques, Hugo tá machucado, Patrick de Paula também machucado, Marçal machucado e Kaique machucado. Gatito Fernandes também machucado e Matheus Nascimento está na seleção sub-20. Vamos falar um pouquinho do Universidade César Valerro, que tem como treinador o Louco Abreu. Louco Abreu, ex-Botafogo, né? Apareceu lá no CT do Botafogo, lá no Lonier, né? Para falar com a galera toda. Para muita gente, um ídolo do Botafogo, Louco Abreu, né? Vamos ver como é que o Louco vai mandar esse time do Universidade César Valerro para campo, tá? O César Valerro que perdeu em casa na estreia para a LDU, né, com gol nos acréscimos, inclusive, acabou perdendo por 2-1. E o Louco Abreu deve mandar a campo a seguinte escalação: Carlos Grados no gol, Carlos Cabellos na lateral direita e Vasquez na lateral esquerda. Na zaga, Renzo Garcês e Asquez na zaga. No meio-campo, Aldair Fuentes, Izique e Quintero. E no ataque, Olaya, Venegas e Iornis Mena. O Iornis Mena é o principal jogador da equipe, tá? Olho no Mena, que eu acho que é o único que pode realmente criar problemas para o Botafogo. É realmente o destaque dessa equipe. O único desfalque dessa equipe do Louco Abreu é o Jairo Vélez. Eles jogam no 4-3-3 e, como eu disse, essa equipe do César Valerro é uma equipe que oscila bastante, não está entre uma das melhores do campeonato peruano. E eu acho que o Botafogo é muito favorito e precisa levar esse favoritismo para campo e vencer a partida diante da sua torcida, tá? 9 horas da noite, para quem não for para o Newton Santos, o jogo vai passar somente na Paramount Plus, que é um aplicativo de streaming, tá bom? Então, você que é fora do Rio de Janeiro, vai assistir o jogo em casa, vai assistir o jogo no barzinho, enfim, na Paramount Plus, onde vai passar o jogo. Beleza? Então, daqui a pouco estou partindo para o estádio Newton Santos. Para quem for ao Newton, estarei lá daqui a pouco, tomando aquela cervejinha e curtindo o glorioso Botafogo de Futebol e Regatas. Um abraço e até a próxima. Valeu!